Olá, alunos, sejam bem-vindos à nossa aula de Química. Eu sou a professora Cristiane Marques e vou acompanhar a nossa aula de hoje. Por aqui, e a professora Yara, a professora Darlinha e o professor Paulo, eles estão acompanhando vocês aí pelo chat, ok? A nossa aula de hoje é praticando Química da variação de entalpia. Então, vamos à nossa aula, praticando Química, ok? Então, nós temos aqui a primeira questão. No inverno, o uso de água quente no chuveiro aumenta. Entretanto, após terminar o banho quente, sentimos uma sensação de frio quando nos afastamos do local. Essa sensação de frio deve-se ao fato de ocorrer... Aí nós vamos ver a alternativa. Por que a gente sente frio quando a gente sai de um banho? Pode ser até mesmo de uma piscina. Você sai de uma piscina, de um banho de igarapé, você sente frio. Por quê? Por que isso acontece? Analise aí as alternativas e daqui a pouco a gente volta com a resposta.
Então, pessoal, estamos voltando aqui com a nossa questão. Antes de eu responder aqui, verificar o gabarito, eu quero ver o que vocês estão respondendo, ok? Então, tá aqui as respostas de vocês. Luísa Dayana está dizendo que a questão 1 é a letra D. Ela é lá da Escola Estadual Tiradentes. Gabriele, mande um salve para a Escola Estadual Rio Preto da Eva. Oi! Muito bem, Gabriele. E você está dizendo que a questão 1 é a letra D. Gabriele Monteiro. Poliana, questão 1, letra D, Escola Estadual Vicente Teles de Souza. Jarlisson, questão 1 é a letra D, da Escola Estadual Rio Preto da Eva. Olha, a mesma escola lá da Gabriele. Vinícius, questão 1, letra D, Escola Estadual Senador Manuel Severiano Nunes. Larissa, Escola Estadual Coronel José Assunção. Questão 1 é a letra D. Aí aqui a Gabriele e o Vinícius participando novamente. Muito bem, continue aí participando. Se vocês tiverem dúvidas, vão lá no chat individual da professora Yara, professora Darlinda e do professor Paulo, que eles tiram as dúvidas de vocês, ok? Agora vamos verificar o gabarito da nossa questão. O que nós temos aqui? No inverno, o uso de água quente, ele no chuveiro aumenta. Entretanto, após terminar o banho quente, sentimos uma sensação de frio quando nos afastamos do local. Essa sensação de frio deve-se ao fato de ocorrer o quê? Está ocorrendo aí uma mudança de estado físico da matéria. Então, quando a água ela está no nosso corpo e de repente ela não está mais, o que foi que aconteceu com a água? Ela evaporou do nosso corpo. Mas como? Ela absorveu o calor do nosso corpo. E como ela está absorvendo o calor do nosso corpo, dá essa sensação de frio. Então, que tipo de processo é esse? Se está absorvendo, a gente tem que analisar se é um processo exotérmico ou se é um processo endotérmico. Absorvendo e evaporação, então aí o processo é endotérmico. Qual é a alternativa da nossa questão? Tá aí, a alternativa correta é a letra D. A evaporação da água é um processo endotérmico, porque quando a gente sai do banho, a água que fica no corpo, ele passa pelo fenômeno de evaporação, que vocês acertaram aí direitinho, e essas gotículas passam para o estado gasoso, que é o processo da evaporação. O que acontece? Esse processo absorve calor da pele, por isso que a gente tem aquela sensação de frio, certo? É um processo endotérmico. Muito bem, vocês acertaram. Essa é a nossa resposta correta. Vamos lá para a nossa segunda questão. Considere os processos a seguir. 1. Queima do carvão. 2. Fusão do gelo a temperatura de 25 graus Celsius. 3. Combustão da madeira. O que vocês têm que fazer? Coloque aí do lado de cada um deles o tipo de processo, se é exotérmico, se é endotérmico, e depois marque a alternativa correta. Observem bem, analisem e daqui a pouquinho a gente volta com as respostas de vocês.
aí, pessoal, conseguiram responder essa questão? Tá bem simples, né? É só analisar cada afirmativa aí e dizer se é processo isotérmico ou endotérmico e marcar a alternativa correta, certo? Vamos ver o que vocês estão respondendo aqui. A Gabriele está dizendo que a questão 2 é a letra C, não, deixa eu passar. Que está dizendo que a questão 2 é a letra C. Vinícius está dizendo que a questão 2 é a letra C, lá da Escola Estadual Senador Manuel Severiano. Jarlisson, questão 2 é a letra C, lá da Escola Estadual Rio Preto da Eva. Luísa Dayana, questão 2, letra C, Escola Estadual Tiradentes. A Gabriela aqui respondendo de novo, questão 2, letra C. Poliana, questão 2 é a letra C, Escola Estadual Vicente de Telles. Muito bem, então vamos verificar se vocês acertaram. Acho que vocês estão acertando tudinho, graças a Deus, né? Então vamos lá observar a nossa resposta. O que nós temos? Considere os processos a seguir. O primeiro processo, o que é? A queima do carvão. Todas as vezes que aparecer a palavra queima, isso é uma dica bem simples que vai valer para a vida de vocês acadêmica. Falou em queima, isso é um processo exotérmico, está liberando calor. Fusão do gelo a temperatura de 25 graus Celsius. O que é fusão? Está passando do estado sólido para o líquido, então está absorvendo calor. A fusão é um processo endotérmico. E na terceira afirmativa, combustão da madeira. Todas as vezes que a gente fala em queima, fala em combustão, a gente está falando aí de um processo exotérmico. São bem simples essas palavras, uma dica para a vida. Não esqueça, falou em queima, falou em combustão, aí é um processo exotérmico. Está liberando muito calor. Então, já sabendo que 1 é exotérmico, 2 é endotérmico e 3 é exotérmico, vamos analisar aqui as nossas alternativas. Na letra A está dizendo assim, apenas o primeiro é exotérmico. Não, porque o 3 também é exotérmico. Na letra B, o segundo é exotérmico. Não, vimos que o segundo é endotérmico. Na letra C, o primeiro e o terceiro são exotérmicos. Muito bem. Na letra D, o primeiro é endotérmico. Não. E na letra E, o terceiro é endotérmico. Não. Então, qual é a resposta correta da nossa questão? É a letra C. O primeiro e o terceiro são exotérmicos, e enquanto que a fusão é o processo endotérmico. Muito bem, pessoal, vocês acertaram essa questão. Estão de parabéns, certo? Agora vamos para a nossa próxima questão. Agora é uma questãozinha de cálculo, sendo que o ΔH de formação do óxido de cobre é igual a menos 37,6 e do óxido de cobre 1 é igual a menos 40 quilocalorias por mol, ele quer saber o ΔH da reação. Observem, a gente não sabe, olhando para essa reação, se ela é uma reação exotérmica ou endotérmica. A gente já estava acostumado, aparecia a variação de entalpia, se estava positivo, endotérmico, se estava negativo, exotérmico. Mas nesse caso não tem. O que a gente vai fazer? A gente vai calcular a variação de entalpia e descobrir que tipo de processo é esse. Só uma dica aqui, quando ele fala aqui dióxido de cobre 2, é esse aqui. Então esse é o valor que vocês vão colocar. E quando ele fala dióxido de cobre 1, é esse aqui. Estão aí os valores, calculem e daqui a pouquinho a gente volta.
E aí, pessoal, conseguiram calcular? Essa questão, ela envolve o cálculo de variação de entalpia. Como é que a gente faz esse cálculo? Variação de entalpia é entalpia final menos entalpia inicial. O que é entalpia final? É a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. A gente faz esse cálculo, no final a gente vai saber se a reação é exotérmica ou endotérmica, a gente vai marcar a alternativa correta, certo? Então, nós temos aqui a participação da Luísa Dayana, que ela está afirmando que a questão 3 é a letra A. Poliana, questão 3, letra A. Gabriele, questão 3, letra A, menos 34,8 quilocalorias por mol. Então, vamos lá calcular a nossa questão, certo? Então, o que nós temos aqui? O ΔH de formação do óxido de cobre 2 é igual a menos 37,6 quilocalorias por mol. O óxido de cobre 2 é esse composto aqui. E a questão está afirmando que é menos 37,6 quilocalorias. Só que tem um detalhe, tem 2 vezes o óxido, então esse valor vai ser multiplicado por 2. 2 vezes menos 37,6. Então, o que nós temos aqui também de afirmação? É o óxido de formação do óxido... o ΔH de formação do óxido de cobre 1 é igual a menos 40,4. O óxido de cobre 1 é esse aqui, menos 40,4. E aí, o que nós temos? Nós temos reagentes e produtos. Tudo que está antes da seta é essa seta aqui, ó. Tudo que está antes da seta é reagente e o que está depois da seta é produto. Professora, por que não tem o valor de O2? Por quê? Porque toda substância simples, no seu estado padrão, a variação de entalpia aqui, o ΔH é sempre zero. Então, a entalpia aí é zero. Isso que é a substância simples no estado padrão. Quando não aparece é porque é zero. Então, o que nós temos aqui? Esses valores, vou colocar aqui, repetir, menos 40,4, certo? Vou colocar a setinha bem aqui. E 2 vezes menos 37,6 é igual a menos 75,2. Pronto, o que eu faço? Eu substituo esses valores aqui na variação de entalpia. ΔH é igual a entalpia final. O que nós temos aqui? ΔH, vou colocar para cá. É igual a entalpia final. O que é entalpia final? É o produto menos a entalpia inicial. O que é o inicial? É o reagente. E a gente vai substituir esses valores aí. ΔH é igual, quanto é a entalpia do nosso produto, que a gente calculou ainda agorinha? Menos 75,2, certo? Menos a entalpia dos reagentes. Quanto é a entalpia dos reagentes? Menos 40,4. Fazendo aí o jogo de sinal, o que nós temos? Vou repetir aqui, menos 75,2, menos com menos é mais 40,4. ΔH é igual, nesse caso aqui, menos 75,2 mais 40,4, subtrai e conserva o sinal do maior, menos 34,8 quilocalorias por mol. Então, quer dizer aí que a nossa questão realmente é a letra A. Esse processo é um processo exotérmico. Qual é o gabarito da nossa questão? É a letra A. Muito bem, vocês acertaram. Ok? Vamos lá agora para a nossa última questão. A figura a seguir mostra um processo ocorrendo durante a fritura de um ovo. Observe bem aí a imagem. E aí ele quer saber o que está acontecendo aí, que tipo de processo é esse. Analisem bem a resposta e daqui a pouquinho a gente volta.
E aí, pessoal, conseguiram analisar bem aqui a nossa analogia de processo termoquímico. Nós temos aqui reagente e produto, né? E aí ele está querendo saber o que aconteceu para obter esse produto. Então, vamos ver as respostas de vocês. A Poliana está dizendo que a questão 4 é a letra A. A Luísa, questão 4, letra A, ela é da Escola Tiradentes. Gabriele, questão 4, letra D. E o Jalisson, questão 4, letra D. Aqui as respostas já foram um pouco mais divergentes. Vamos analisar direitinho essa analogia. Ela é bem simples, mas pode acabar tendo um pequeno tropeço aí. Eu vou ensinar direitinho para vocês, ok? Vamos lá ver. Então, o que nós temos aí? Se é uma analogia de um processo termoquímico, eu tenho que entender o que está acontecendo. Tenho aqui os reagentes, tudo que está antes da seta, isso aqui é reagente. E tudo que está depois da seta, isso aqui é produto. Para eu chegar no produto, o que foi que aconteceu com os reagentes? O primeiro reagente é uma frigideira quente. O segundo reagente aqui são ovos. Então, o que a gente fez? Colocou os ovos na frigideira quente. Foi o que aconteceu aí? Obtemos o produto aqui, os ovos fritos, tá até aqui, delícia. Esse é o resultado da reação. Mas para chegar no produto, para o ovo ficar fritinho, o que aconteceu? Ele absorveu o calor da frigideira quente. Então, se ele está absorvendo o calor da frigideira quente, podemos dizer que é um processo endotérmico. Não confundam aí. O que seria um exotérmico aqui? O exotérmico seria simplesmente aqui a chama do fogão. Olha só como tá bonito minha chama. A chama do fogão para esquentar a frigideira, mas não é isso que ele está querendo. Ele está querendo isso aqui, ó. Esse aqui é o produto, é o ovo frito. Então, para chegar ao ovo frito, foi necessário absorver calor ali da frigideira quente. Se absorver o calor, o processo é endotérmico. Então, qual é a alternativa correta? É a letra E, a alternativa correta. O ovo é frito graças ao calor que ele absorve da boca do fogão, ou seja, ali da frigideira. Portanto, este é um processo endotérmico. Entenderam direitinho o que foi que aconteceu aí? Então, não se confundam. Não estava falando ali do momento em que a frigideira se aqueceu. Estava falando do produto. Quem era o produto? O ovo frito. Uma analogia simples, acontece muito em casa, processo isotérmico, processo endotérmico. Essa analogia foi um processo endotérmico. Os reagentes absorveram calor. Ok, pessoal? Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham compreendido. Continuem estudando. Vão lá no caderno digital que ainda tem mais algumas questões para vocês, certo? Obrigada pela participação e até a próxima aula.